O mundo renovado. Nós estamos passando por uma fase de renovação em nosso mundo, e uma renovação que está sendo imposta de uma maneira que nenhum de nós pensávamos de ocorrer. Essa pandemia do Covid-19, que assolou e assola ainda o mundo inteiro, alguns lugares, alguns países, com a pandemia já controlada, mas ainda sem a devida vacina, tem levado todos nós a uma reflexão muito profunda da vida, do sentido da vida. A proximidade com a morte sempre fez o homem pensar no porquê está vivendo, para onde vai e o que vale a pena realizar neste mundo. Nas guerras que nós já tivemos, nas nossas histórias, aqueles que viveram os horrores da guerra e do pós-guerra, como a Europa, por exemplo, completamente destruída depois do ano de 1945, passou por muita dificuldade de reconstrução e de renovação. E isso, de uma certa forma, muda o caráter da sociedade. Faz com que a sociedade tome comportamentos coletivos impulsionados por essa nova realidade. E, felizmente, nós não tivemos uma terceira guerra mundial, mas tivemos um evento mundial que surte um efeito semelhante em todos os países, que é a preocupação com a defesa de cada um dos seus cidadãos, e muito mais dessa vez, com o sentido da vida, sendo que diante desse risco de podermos voltar ao mundo espiritual pelo fenômeno do desencarne, isso nos leva a pensar. Desta forma, eu escolhi, na noite de hoje, do livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 24. O nosso estudo hoje é todo baseado nesse capítulo 24, para que nós possamos ver nas palavras de Néio Lúcio o que realmente nós podemos fazer para renovar esse mundo, já que estamos exatamente na fase da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, o que nós podemos fazer para acelerar esta renovação, essa transição, essa transformação. Então, nós estamos vendo por esse raciocínio que nós consideramos a pandemia do Covid-19 exatamente a oportunidade de nós acelerarmos a renovação interior dos nossos sentimentos, para que isso reflita na renovação dos nossos hábitos, dos nossos costumes, na nossa sociedade. Para que nós possamos nos tornar homens evangelizados, educados, preocupados com a felicidade geral da nossa sociedade, e não de uma forma egoística, preocupados apenas com a nossa própria felicidade. Desta forma, nós vamos ao texto do capítulo 24 do livro Jesus no Lar, que inclusive é um livro que eu tenho usado todas as manhãs no culto do lar, nesta época da pandemia. Ele é bastante rico de ensinamento, e o capítulo 24 é exatamente os sinais da renovação. Vamos ler. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O que é este reino divino? Essa é a primeira frase do capítulo 24. O reino divino é exatamente
uma sociedade cujos valores sejam os valores do coração. Uma sociedade aqui na Terra em que seus membros, quando agem, estão preocupados em estar gerando a felicidade geral, não só a sua. Então, o reino divino é o reino onde o egoísmo não existe, aonde o orgulho também não existe. Se tirarmos o egoísmo e o orgulho dos nossos corações, todos os outros nossos vícios que se originam desse egoísmo e desse orgulho desaparecerão. Desaparecerá a vaidade, desaparecerá a ganância, e, enfim, todas aquelas mazelas que nos fazem voltar unicamente para nós. E aí, então, o Lúcio nos fala, e quando este reino divino estiver às portas do homem, a alma do mundo estará renovada. Nós diríamos que nós estamos um pouco antes desta porta dos homens, ou estamos vislumbrando essa nova porta, essa nova oportunidade de renovar os nossos sentimentos para que o espírito do mundo, ou seja, os costumes da sociedade, possam definitivamente mudar. Quando eu me refiro a costumes da sociedade, são atitudes que, de um modo geral, as pessoas tomam instintivamente nas suas vidas diárias e são consideradas normais. Hoje, ainda é considerado normal alguém que está certo não ceder o seu direito de forma alguma em benefício da coletividade. Muitas pessoas ainda apoiam aqueles que, apesar de estar corretos nas suas atitudes, agem de forma que a sua intransigência ou a exigência dos seus direitos vá prejudicar a uma maioria. Numa sociedade renovada, esse cidadão enxergaria um pouco além, dizendo, eu tenho esse direito, mas em nome da felicidade de todos aqueles que estão à minha volta, eu vou abrir mão desse direito para beneficiar a mim menos, mas aos outros mais. Esta atitude faz parte desse novo reino divino. E é isto que nós estamos tendo a oportunidade, durante esta pandemia, de refletir em casa, nas nossas relações com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, ou com todos aqueles com quem convivemos. O Lúcio continua nos dando dicas de como esses sinais da renovação fará chegar esse reino divino mais depressa nos nossos dias. Ele diz assim, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Aqui ele nos mostra que se nós tivermos na posição de poder de estar administrando algo que influencia a vida de diversas pessoas, não só no poder público, mas na nossa própria empresa, na nossa própria casa, nós temos responsabilidades, nós temos atividades a executar que vão interferir na liberdade dos outros, na felicidade dos outros, e quanto mais responsabilidades de execução nós tivermos, na posição que estivermos ocupando na sociedade, mais poder nós estamos tendo. Nós precisamos lembrar que aqui nós não estamos falando do poderoso rico, não somente deste poder, mas do nosso poder, por exemplo, sobre a administração do nosso lar, da nossa casa, do nosso condomínio, das relações de amizade, onde eu destaco como líder natural,
das relações de amizade, relações afetivas da qual participo, é preciso, então, usar esse poder de forma que nós possamos estar amando as criaturas e não de forma desapiedada. Por isso, né, o Lúcio coloca no reino divino que se aproxima dessa nova era, dessa nova geração, o mais poderoso não será o mais desapiedado, que não tem piedade, que age de forma a prejudicar o seu semelhante sem pensar, às vezes sem maldade, mas por julgar que está certo e que é seu direito agir daquela forma, sem considerar, sem ponderar que o que deve conduzir as suas ações é o amor. É a atitude mais amorosa. O Lúcio continua dizendo que nesse novo reino, o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue. O vencedor será o que combater a iniquidade e a ignorância. Hoje, nas nossas relações de países para países, a possibilidade de acontecer conflitos ainda existe e acontecem conflitos bélicos contra os nossos irmãos de outros países e tem vários conflitos pelo mundo espalhados em diversos pontos. Nós poderíamos dizer, na Síria, há bastante conflitos na África, né? Mas é hora de renovar esses sentimentos e essas atitudes. Mas como influenciar na cabeça dos nossos governantes para que eles parem de guerrear com o exterior e passem a combater a iniquidade e a ignorância dentro do seu próprio país? Passe a considerar que as relações internacionais dão a todos o mesmo direito de sobrevivência e partir para uma relação não de confronto, mas uma relação de negociação, onde as duas partes vão ganhar, as duas partes vão crescer. Como? Eu pergunto. Conseguir que os nossos governantes mudem essas suas ideias. Não adianta ligar para eles. Não adianta tentar falar com eles. É preciso que nós mudemos em nós, no nosso mundo pequenino, esta mania de guerrear contra o nosso inimigo exterior. Entre aspas, inimigo exterior. Mas como assim? Não estou te entendendo. Nós não estamos falando aqui mais de guerras físicas, de guerras onde se pega em arma, mas daquela guerra verbal, daquela guerra psicológica que nós provocamos para com os que convivem conosco. Precisamos parar com essas atitudes e procurar sermos conciliadores em todas as nossas questões pessoais, das nossas vidas íntimas. Mas como que isso vai atingir os governantes? Vai atingir com o tempo, porque essa é a minha atitude de me tornar conciliador em todas as questões que se apresentam na minha vida diária, vai acabar chamando a atenção das pessoas que estão à minha volta e falar, olha, esse fulano é diferente. Ele podia ter exigido o seu direito, mas ele conciliou a situação para que todos pudessem ficar satisfeitos. Ele achou um meio termo nessa negociação e não provocou um tumulto que, entre aspas, aqui, seria a nossa guerra pessoal
comparada com as guerras que os países fazem entre si, conforme a guerra que hoje se estabelece entre Estados Unidos e China, guerra comercial, guerra de interesses econômicos. Aqueles que acompanham os noticiários estão vendo que a todo momento há uma instabilidade política entre Estados Unidos e China devido a interesses econômicos, e um fecha embaixada de um lado, o outro fecha embaixada do outro, um represália aumentando o imposto de um lado, o outro represália aumentando o imposto de outro, e os interesses estão voltados para as coisas materiais simplesmente, e as nações ainda não enxergam que é preciso voltar os interesses para a harmonia da felicidade verdadeira, que vai muito além dos interesses econômicos. Então, quando nós estivermos fazendo isto, nas nossas vidas pessoais, nas nossas relações com os nossos vizinhos, colegas, entes queridos dentro do lar, colegas de trabalho, quando nós estivermos tomando esta postura, nós começaremos a contagiar as pessoas a também assim fazerem. E isto vai refletir nos pequeninos, que são nossos filhos e netos, ou alunos da escola, para que eles também se tornem pessoas que, em primeiro lugar, pensam no coletivo, para que a relação social seja renovada. Renovada no sentido que a felicidade impere para todos, para que a alegria e o bem-estar possa ser a preocupação geral. E aí, então, quando a base da nossa sociedade estiver mudando esses interesses, os nossos futuros governantes sairão desta base. E aí, então, a nossa terra, o nosso mundo estará totalmente renovado. Ninguém vai renovar o mundo, os costumes e os hábitos baseados no egoísmo e no orgulho. Ninguém vai fazer essa renovação por decretos. Nós estamos vendo aí, meus queridos amigos, nessa nossa pandemia, que decretos não fazem com que as pessoas obedeçam. O que fazem as pessoas seguirem os conselhos sanitários de defesa contra esse inimigo invisível da Covid-19 são exatamente a consciência e o interior de cada pessoa. Por mais que os nossos governantes tentem nos obrigar a seguir as regras, se nós não estivermos convencidos delas, nós damos um jeito de não cumpri-las. Por isto, aí está a base da renovação do mundo. Parar de brigar com o inimigo exterior e combater em nós a iniquidade, olha lá, combater dentro de si mesmo até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. Este o conselho de Neio Lúcio. Combatemos em nós esta ignorância e vamos contagiar o mundo. Seguindo aqui, Neio Lúcio ainda fala mais. Diz assim: o mais eloquente na sociedade, lógico, não será o dono do mais belo discurso. Olha aí, meus irmãos. Mesmo que eu esteja falando bonito, o eloquente é aquele que convence. Não convencerá pelo belo discurso, pelas belas palavras, pelas belas conjugações frasais. Não. Ele convencerá por aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. É disso que nós, espíritas, em primeiro lugar, estamos precisando, de eloquência nos nossos atos. Aquilo tudo que aqui hoje nós estamos estudando e vendo como uma mensagem maravilhosa de Neio Lúcio, é preciso que ela se transforme em atos, na hora de nós manifestarmos a nossa opinião em público, na hora de nós reagirmos aos reveses da vida ou aos ataques
que recebemos na via pública, dentro do supermercado, em todos os nossos pontos. Essa reação que sai de nós de forma impensada, de forma instantânea, é que reflete exatamente o nível de evangelização que temos dentro do nosso coração. Por isso, diz Neo Lúcio, não será o mais eloquente discurso que transformará o homem, mas os seus atos práticos no dia a dia. Se ao formos atacados ou algo não nos agradar, aonde quer que nós estejamos, nós conseguirmos silenciar por alguns segundos para refletirmos antes de responder qual será a melhor atitude, a melhor resposta, e buscar nessa transformação que estamos tentando fazer em nós mesmos, transformação do homem velho em um homem novo, em um homem renovado que pensa primeiro no coletivo antes de pensar em si. Se nós conseguirmos estancar os nossos ímpetos de reação e substituirmos por atitudes pensadas no bem, nós estaremos fazendo o exercício de sair da eloquência do discurso para a verdadeira atitude na vida. Continua o nosso Neo Lúcio dizendo: o mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Mas o mais nobre será aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações. E aí, nós precisamos refletir o quão nobre nós temos sido nas nossas relações com os nossos companheiros de jornada. Companheiros que vivem conosco em casa, que convivem conosco no trabalho, na casa espírita ou aonde quer que nós estejamos convivendo, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Como está essa nossa relação com eles? Nós estamos acumulando dessa relação créditos de amor e de gratidão? Ou, ao contrário, estamos acumulando títulos de vaidade? Como é que você considera que você está tendo sucesso na vida? Quando as pessoas são gratas e gostam da sua amizade, você, nessa relação de amizade, estar contribuindo para esse crescimento de ambos? Qual é o feedback que você ou que nós recebemos daqueles com quem convivemos? É preciso que a nossa atenção esteja voltada para esse feedback, que é o retorno que as pessoas dão das nossas atitudes. Mas para ficar de olho nesse retorno que as pessoas dão das nossas atitudes para com eles, nós não precisamos ouvir claramente da boca dos nossos amigos ou com quem nós convivemos julgamentos das nossas atitudes. A gente precisa afinar o nosso feeling, o nosso sentimento de perceber neles o quão as nossas atitudes agradam ou desagradam, e o porquê elas agradam e o porquê elas desagradam. Desagradam porque são sinceras ou desagradam porque elas ferem. A nossa palavra está ferindo aqueles com quem nós convivemos? Nós estamos sendo
sinceros demais a ponto de sermos rudes? Ou estamos sendo sinceros de forma amorosa? Qual é a mensagem que aquele que convive conosco está recebendo das nossas interferências na convivência diária? Se nós abrirmos as nossas antenas para observar, nós ganharemos muito com isto, porque, meus queridos amigos, os únicos que nos dão o retorno das nossas atitudes, nos mostrando o quanto às vezes somos rudes nos nossos comentários e nas nossas interferências na relação pessoal do dia a dia, os únicos que são sinceros conosco são aqueles mais chegados ao nosso coração. A maioria nos dão esse retorno de forma bem velada, porque não querem se indispor conosco. Não são capazes de dizer assim, olha, o jeito que você falou me deu tal sentimento, ou eu não gostei, me feriu. Só quem tem essa intimidade são os verdadeiros amigos, e isto é um feedback. Aqueles que não nos dão feedback devido ao verniz social, é preciso que nós observemos nos seus semblantes o quanto as nossas atitudes os ajudaram, o quanto a nossa sinceridade os fez pensar no que nós falamos, ou se simplesmente eles reagiram ofendidos porque nós carregamos demais nas nossas críticas ou observações, apesar das nossas críticas e observações terem fundamento correto, estarem correta, mas o jeito que falamos não foi amoroso. É preciso, então, transformar as nossas relações de dizer ao outro o que gostamos, o que não gostamos, de forma amorosa, de forma carinhosa, para que esta gratidão mútua entre um e o outro possa gerar o progresso e a transformação moral, tanto dos nossos sentimentos, quanto dos sentimentos dos outros. Então, meus queridos irmãos, nós continuamos aqui a ver, o Lúcio falar do que nós precisamos mudar em nós para que essa relação diária com o outro possa ser proveitosa, tanto para nós quanto para os outros. Ele continua assim: o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado. O mais respeitável aonde? Na sociedade. E nós temos esta mania, ou temos esta visão, vamos dizer, viciada ou errônea, de achar que os mais respeitáveis na sociedade são os mais ricos, são os que ocupam posições mais poderosas de comando, né? O prefeito é respeitabilíssimo, ele está no comando, né? Mas não, André Luiz vem nos mostrar que o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado na nossa sociedade, mas sim o de melhor coração. Por isso, a relação anterior que eu estava falando do feedback, que é o retorno que as pessoas dão de como as nossas atitudes lhes agradaram ou desagradaram, lhes ajudaram ou não lhes ajudaram, esse feedback, esse retorno, é que nos dá o parâmetro do quão a nossa relação está sendo de coração para coração, de forma proveitosa ou não. Por isso, o mais respeitável na nossa sociedade será aquele que tiver como base das suas relações as relações afetivas, as relações
não de poder ou de dinheiro ou de ouro. Nós precisamos do ouro, nós precisamos do dinheiro para a vida material. Mas a nossa vida, ela não é só vida material. Aliás, o que nos dá saúde emocional são as nossas relações afetivas. E eu mantenho relação afetiva, todos nós mantemos, tanto com pessoas importantes da sociedade, como pessoas que a sociedade não considera importante por não estarem em posição de poder, por não estarem em posição de riqueza. Mas aqui vem o Lúcio nos dizer que na nossa sociedade, aquele que dispensar o melhor do seu coração, que deverá ser o mais respeitável na sociedade. Precisamos transformar essas nossas relações diárias baseadas nesse novo parâmetro, nesse novo paradigma de considerar como melhor amigo aquele com quem temos a intimidade de abrir o nosso coração, falar do que nós estamos gostando, do que nós não estamos gostando, do que nos agrada, do que nos desagrada, sem que isso provoque desavença, sem que isso provoque estresse na relação pessoal. Ao contrário, que essa intimidade de coração para coração, de respeito, possa promover a ambos crescimento das nossas emoções. Se nós fizermos isso no nosso lar, nas nossas relações dentro da casa espírita, nas nossas relações de trabalho, nós estaremos caminhando para que as relações mais institucionais, com as instituições que governam as nossas cidades, o nosso país, possam se transformar baseada nesse novo parâmetro de se relacionar como tendo o valor principal, a emoção, os valores do coração. Daí o Lúcio continua nos dizendo que esse reino da nova era, esta boa nova prometida pelo Cristo, está nas nossas mãos fazer esta mudança. E este é o momento, como nós dizíamos no início do nosso trabalho, do nosso estudo, este momento de pandemia, de recolhimento, de fazer pensar nos verdadeiros valores da vida, está nos impulsionando para outro caminho. Que nós possamos achar o caminho correto de repensar os nossos valores e mudar o nosso jeito de ser, de se relacionar com o nosso próximo. Continua aqui dizendo Neio Lúcio, o mais santo nessa nova era, nesse novo reino, não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando contatos dos que padecem. Ou seja, não serão os religiosos, vamos dizer, os religiosos de aparência. O mais santo não será o religioso de aparência. O mais santo será aquele que nessas relações pessoais dá o melhor que tem dentro de si, sem acusar o outro, mas enxergando o que deve mudar em si para que a relação, dia a dia, pessoa a pessoa, possa ser realmente uma relação fraca. Por isso, nas palavras de Neio Lúcio, ele diz, o mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, de fachada religiosa. O mais santo, mas sim, será aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis sofredores. Com certeza, aqui Neio Lúcio não se refere a estender mãos fraternas apenas para socorrer a fome material dos miseráveis e sofredores. A nossa maior fome no mundo é fome de afeto, é fome de carinho.
é fome de respeito. Respeito pela pessoa que está à nossa frente. Por isso, meus queridos irmãos, façamos o melhor de nós para nos tornarmos este religioso que não usa nenhum aparato material para se mostrar como um religioso, nenhuma roupa especial, nenhuma toga, nada, mas que enxerga o essencial, que a relação tete a tete, homem a homem, deve demonstrar essa grandeza dos nossos sentimentos, que estão sempre prontos a socorrer o coração que está passando por dificuldades. O melhor santo dos dias de hoje é aquele com quem nós temos a liberdade de abrir o nosso coração e mostrar as nossas feridas. De mostrar as nossas feridas para que este santo possa intervir na nossa dor. E ninguém, meus amigos, abrirá o seu coração para nós se nós estivermos munidos de armas que dilaceram pela crítica, pela condenação, pela admoestação, que não considera que o outro tem um estágio diferente de evolução espiritual e que não consegue, às vezes, agir com o entendimento que nós, às vezes, já conseguimos agir. Por isso, meus queridos amigos, Neo Lúcio propõe, nesta lição, que eu dei um novo título para a palestra, não o título da lição, mas essa lição propõe um mundo renovado, que partirá desta nossa nova maneira de agir e de se comportar no mundo, olhando para os outros como irmãos que precisam do nosso entendimento, que precisam da nossa compreensão, que precisam da nossa sinceridade, mas que essa sinceridade não poderá feri-lo, não poderá machucá-lo, ao contrário, deverá trazê-lo para perto das nossas emoções e do nosso coração, para que ele, junto de nós, possa realizar a mesma transformação moral que nós estamos, dia a dia, lutando para conseguir. E escorregamos como todo mundo. Temos os nossos momentos, os nossos velhos hábitos ainda superam a nossa vontade de transformação. E o Lúcio continua dizendo que nesse novo mundo renovado, o mais puro ou a mais pura das criaturas não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas será aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Está aí. Não há mal nenhum em estar convivendo com aqueles que erram, com aqueles que, na maioria das vezes, ainda não são fraternos, que, na maioria das vezes, ainda deixam o orgulho falar mais alto. Mas nós não vamos agir assim. Com eles, vamos ter um intercâmbio fraterno e amoroso, nos comportando da forma que já damos conta de comportar, sem exigir que ele se comporte igual, dando a ele o tempo necessário para que ele, olhando a maneira com que eu me comporto diante das coisas da vida, diante das relações das nossas amizades, ele possa querer se comportar igual, se é que nós estamos nos comportando de acordo com o Evangelho do Cristo. Por isso, o mais puro será aquele que não renega a oportunidade desta convivência com quem quer que seja.
O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias. Não será o possuidor ou conhecedor de todas as teorias. O mais sábio, diz Neio Lúcio, é justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. E aí? É assim que nós estamos nos comportando? É assim que nós estamos nos relacionando, queridos irmãos, com os nossos entes queridos, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que se aproximam. Quando nós enxergamos as suas sombras, nós procuramos acender-lhes uma luz de forma amorosa, carinhosa, que ele aceite, ou despejamos em cima deles as nossas teorias e os nossos livros, como se os tivessem recriminando, condenando. Qual é a nossa atitude nessa circunstância? A mais sábia? Ou a que demonstra a nossa vaidade, o nosso orgulho, o já saber? É preciso transformar esse saber, diz Neio Lúcio, numa forma de acender a luz àqueles que ainda não têm, e não numa forma de cegá-los. Quando a gente se recorda de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, a gente sabe que os espíritos de luz, quando descem ao umbral em missão de socorro, o que eles fazem? Eles param de emitir as suas luzes por um controle das suas próprias vontades, para que eles se tornem iguais àqueles a quem eles vão socorrer, para que a sua sabedoria, a sua luz intensa, não intimide o outro, mas eles se tornam opacos, mas amorosos, e socorrem de igual para igual. Se nós ainda não sabemos fazer isso, queridos irmãos, vamos pelo menos silenciar. Silenciar e buscar e pensar na melhor maneira de ajudar o nosso semelhante, ajudando a nós a não sermos agressivos com as nossas palavras, com as nossas verdades, com aqueles conhecimentos que já conseguimos entender. E aí, André Luiz, Neio Lúcio, encerrando o seu conselho dessa lição 24, que propõe esse mundo renovado, diz assim: nesta época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por conquista ou pelo ódio de raça. Estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais. Veja só, isso foi escrito por Neio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier, olha, há pelo menos 60 anos atrás, se não for 70. E ele fala de uma época em que o mundo renovado da Boa Nova, do Cristo, estará às portas da humanidade. E essa época é agora, queridos. Essa nova época para implantar esse novo reino é a partir de agora. E nessa época sublime, diz aqui Neio Lúcio, os homens, nós, não vamos sair dos nossos lares para combater os nossos irmãos por conquistas do mundo, nem pelo ódio de raça. O que ainda ocorre numa dimensão macro da nossa sociedade. Mas nós estaremos em casa guerreando as trevas da nossa própria ignorância, as chagas das nossas enfermidades morais e as angústias da fome
do estômago do outro. Por isso, nós dissemos no início, bendita pandemia, que fez-nos parar para olhar para dentro, para agir de forma mais efetiva daqui para frente, no que seja essencial para a mudança da nossa sociedade, para que os nossos valores fúteis, que não vão nos levar a transformações interiores, possam cair em desuso, possam ser menos valorizados e que as nossas relações pessoais, muito mais vistas por nós como a tábua de salvação da nossa atual existência, o que vai nos fazer elevar para um mundo de felicidade interior, que vai nos fazer, depois do desencarne, ou vai nos dar, depois do desencarne, uma situação muito mais agradável de ter, sentir e viver. Quando o arado substituir o carro suntuoso, continua ele, quando o livro edificante substituir a espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra da individualidade, então uma nova humanidade estará no berço do divino reino. Que esta nova humanidade possa ter os nossos dedinhos trabalhando dentro do círculo pequeno das nossas relações para esta transformação que não virá por decreto de nenhum país, de nenhum governante, mas pela nossa mudança no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos agradecendo a todos os presentes, agradecendo muito ao Delane também pelas palavras maravilhosas desse livro. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonho, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. E assim, mestre querido, nós agradecemos pelas bênçãos que chegam até nós, pelos amigos espirituais que nos assistem, e pedimos neste momento o envolvimento para os nossos lares, os nossos entes queridos. Também por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja na doença, seja na situação financeira, na situação emocional, para que todos sejam auxiliados de acordo com as suas necessidades. E que essas energias do plano espiritual possam envolver a cada um de nós neste momento, nos restabelecendo as nossas forças psíquicas, mentais, espirituais e também reequilibrando o nosso corpo físico. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Que assim seja. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite. Boa noite, queridos.